Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e seus derivados, convido você a ficar comigo até o final do conteúdo, porque hoje o meu assunto é para falar de um personagem, de um super-herói da DC Comics, ao qual eu acredito que esse personagem deveria ser mais falado, mais divulgado, né? Mas se você ficou curioso, vem comigo, vem até o final do conteúdo, porque eu vou falar sobre ele. Vem curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque fazendo esses procedimentos, esse canal aqui, por mais simples que seja, ele vai crescendo, ele vai aparecendo e ele vai ficando cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas. Por fim, hoje o meu assunto é para falar de Bud Becker, o Homem Animal. Mas para eu falar desse personagem, deixa eu mostrar aqui esse lindo gibi ao qual eu fiquei muito ansioso, porque esse gibi aqui ele demorou para chegar nas minhas mãos 5 semanas, um mês e uma semana. Isso mesmo, né? Demorou bastante. E esse gibizão é Homem Animal, o Evangelho segundo o Coyote. É uma DC de bolso, edição número 11, tá? Tá fácil de achar, não tá tão difícil, né? Até o presente momento ao qual estou falando sobre esse material, tá? Tem mais ou menos 196 páginas. Tá linda, tá linda, tá linda demais essa edição, tá? Bom, e aqui ainda tem um certo... Aqui tá falando um pouquinho, né, do Bud Becker, né, ó. Conheça as aventuras bizarras do Homem Animal, um super-herói de segundo escalão lutando com os dilemas morais da existência. Bud Becker é um marido carinhoso, pai dedicado, ativista dos direitos animais e um ser super poderoso. No entanto, ao tentar dar conta de todos os seus papéis, logo descobre que a vida não é uma luta entre o bem e o mal. Olha só que legal, viu? Olha que bacana. Bom, eu tô quase lendo o tudinho aqui, falta pouquinha coisinha para ler, mas posso falar com clara e empolgante emoção quem é Bud Becker, o Homem Animal. Vamos lá. Bud Becker, ele é um marido carinhoso. Ele tem 2 filhos, um meninão e uma menininha muito esperta. E ele é muito bem casado, ele tem uma mulher maravilhosa. E essa mulher, ela é a chefe da casa, ela que sustenta a família. E o Bud Becker, o que ele faz? Ele faz uns bicos aqui e ali. Principalmente os bicos que ele faz é de cenas perigosas de filmes, né? Ele é o dublê. Só que aí tudo muda quando ele olha a sociedade ao qual ele se encontra, vê que existe uma valorização dos super-heróis e ele vê que tem certos grupos que os super-heróis eles são muito bem pagos só por ser super-heróis. Que é o exemplo, a Liga da Justiça da América, a Liga da Justiça Europa, tanto que mais pra frente ele entra pra Liga da Justiça da Europa, né? Ele vê que existem essas associações que pagam os super seres para ser super-heróis, né, na sociedade que ele tá. Então o que ele faz? Ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser um super-herói, eu vou ser um homem animal. Mas aí você vai me perguntar, Félix, mas quais são os poderes desse cara? Bud Becker, ele tem um imenso poder de qualquer animal que esteja perto dele, em questões de quilômetros, ele pode se concentrar e pegar as capacidades mentais, seus poderes, suas habilidades, né? Se tiver um pombo voando, Bud Becker voa. Se tiver
um cachorro, um gato, ele consegue ter um super faro, que nem esses bichinhos. Ele consegue ter a destreza, a velocidade de qualquer animal em sua volta. E a sua primeira missão é simplesmente investigar os responsáveis por fundir macacos em um só corpo. E isso ocorreu nos laboratórios STARS. Vou mostrar até aqui a cena, né, que é bem impactante, né? Essa é a primeira missão que ele tem que resolver. Quem foi que fez isso com os bichinhos no laboratórios STAR? Esses macacos aqui, eles são cobaias. Bud Becker já não gosta muito dessa situação e ele pergunta, né, para o cientista-chefe: vem cá, o que vocês fazem com esses macacos? E eles respondem a Bud Becker: olha, esses macacos, por mais que eles estão aqui e eles são... A gente está aqui nesse laboratório, estamos fazendo o possível e impossível para fazer uma vacina para acabar com a AIDS no mundo. Até aí é louvável. E o Bud Becker faz o que? Ele vai atrás desse ser que fez isso daí, né? Os macacos, né? Uniu vários macacos em um só corpo, tá? Eu achei engraçado uma parte da história que até os próprios laboratórios STARS falou assim: como a gente queria que fosse o Super-Homem, né? Mas serve em você, né? Ou seja, xingou mesmo o Bud Becker como um personagem de terceiro, quarto, quinto escalão dos super-heróis, né? Mas vamos à história, né? Bud Becker descobre que o responsável por deixar os macacos, né, em um só corpo, do jeito que eu mostrei aqui para vocês, é um personagem chamado Fera Buana. Deixa eu mostrar aqui o Fera Buana. Que personagem, viu? Que personagem. Fera Buana é esse cara aqui, ó. A gente repara que o Fera Buana, ele tem alguns elementos, né, do Tarzan. Só que o poder do Fera Buana é muito incrível. Ele pode pegar qualquer tipo de animal e fundir em um só, criando uma espécie. Por exemplo, se ele vê um macaco e um cachorro, ele pode pegar os dois assim, ó, com o poder da mente, ajuntar os dois e formar uma só espécie, né? E o confronto do Fera Buana com o homem animal é algo inevitável nesse quadrinho, tá? Só que com essa luta, que é uma luta muito bem inteligente aqui na história em quadrinho, né? O homem animal, ele derrota o Fera Buana, né? E ele descobre a verdade. Os laboratórios STARS não estão fazendo uma vacina contra a AIDS, mas sim eles estão criando uma arma biológica. Uma arma biológica para vender, né? Olha só, e uma arma biológica pode acabar com locais, pessoas, vários animais, né? O ecossistema. Olha onde que entra essa história, né? E o Fera Buana, o que ele queria? O Fera Buana, ele queria simplesmente se vingar desse laboratório, porque teve uma macaca, a qual ele gostava muito, que quando morreu pelos laboratórios STARS, todo um ecossistema de animais sentiram a morte dessa macaca, né? Porque essa macaca era muito especial, né? Então, os motivos do Fera Buana era vingança. Bud Becker, o homem animal, né? Ele entendeu, tá? E no final, o homem animal, ele se alia ao Fera Buana contra o laboratório. E o final é surpreendente, porque o cientista responsável, ele é punido, né? E como é que ele é punido? O Fera Buana, ele acaba fundindo o cientista principal do laboratório STARS a uma cobaia do seu próprio experimento. O final desse cara é ser um experimento. Cadê aqui, ó? O final do cara é ser um próprio experimento. O cara tá dentro
desse experimento. Gente, que coisa louca, que coisa, sabe? Muito bom esse quadrinho aqui, cara. Olha, se alguém me falar, né, em 2026, qual foi a melhor coisa que você leu até o momento, tá sendo o Homem Animal, né? Essa leitura aqui, tá? Até porque as histórias do Homem Animal, ela mexe muito com a nossa cabeça. Por quê? Porque tem assuntos profundos como direitos dos animais, natureza versus humanidade, e até um tema muito legal e inteligente que é sobre realidade e ficção. E esse tema sobre realidade e ficção ocorre principalmente na história-chefe aqui, o Evangelho segundo o Coiote, tá bom? Mas essa história pode muito bem ser assunto para um próximo vídeo, tá bom? Eu vou ficando nessa, o meu vídeo vai ficando por aqui, mas antes de qualquer coisa, deixa nos comentários se vocês já conheciam esse personagem, se já leu, qual fase que leu. Aqui é simplesmente um gostinho, porque a história tá completa aqui, tudo direitinho, mas existe muita coisa legal desse personagem, tá? Eu espero que esse DC de bolso chegue até mesmo a publicar mais e mais do Homem Animal, né? E assim também como do Monstro do Pântano, né? O meu, DC de bolso tá incrível, tá? Realmente tá incrível. Eu gostei muito do que eles estão publicando, né? O que eu não tenho, tô pegando. Vou ficando nessa, meu vídeo vai ficando por aqui. Deixa um comentário, beijos e abraços a todos vocês. Até o próximo vídeo, viu, pessoal? E obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.